Entrevista do dia. Hoje é o Dia Internacional da Educação. Sobre a data, entrevista do dia com Bruno Lemes. Pois não, Bruno? Vamos falar assim de educação, Pedro, com o Thiago Zola, que é gerente de projetos especiais da MindLab, que é uma empresa parceira da Prefeitura de Taubaté e que realiza um trabalho de formação de professores e que também realiza trabalhos principalmente a respeito do desenvolvimento da educação na primeira infância, de 0 a 3 anos, que é um período que muitos consideram fundamental para que uma criança desenvolva aptidões e habilidades necessárias para o seu desenvolvimento intelectual, na sua trajetória na educação. Thiago Zola, prazer falar contigo. Bom dia. Muito bom dia, é um prazer falar com vocês, um abraço aos ouvintes. Thiago, falar um pouco a respeito Dia Internacional da Educação, 28 de abril, que falar dessa data representativa sobre a educação, a importância dela dentro desse contexto atual que nós vivemos atualmente. Essa é uma data que que surgiu, no início do nosso século, no Fórum Mundial da Educação, em que mais de 160 países firmaram o compromisso de promover o acesso à educação básica de qualidade, no mundo inteiro, para crianças e jovens, sobretudo crianças na primeira infância. De lá para cá aí já foram um pouco mais de 2 décadas e ainda há um caminho longo a ser percorrido no mundo inteiro, sobretudo aqui no nosso país, em que os desafios, sobretudo na educação infantil, ainda são muito grandes. Em relação a isso, Thiago, da educação infantil, qual que é o principal ponto a ser trabalhado, principalmente nas redes municipais de ensino, dentro da educação pública no nosso país? Perfeito, Bruno. Percebam vocês que quando se fala de educação infantil no Brasil, sobretudo essa faixa etária, até 3 anos, que nós popularmente conhecemos como o período das creches, é o único período ainda do processo de desenvolvimento da educação que ainda não é obrigatório, As crianças, elas têm que ir para isso. A gente está tentando aí o contato com o Thiago Zola. A gente fez aí mais... Pode falar, Thiago, por gentileza. Perdão. Então eu dizia que essa fase da primeira infância, de 0 a 3 anos, ela é, sem dúvida nenhuma, um ponto muito importante no processo de desenvolvimento cognitivo de todas as pessoas, do ser humano. E é o período que não é obrigatório hoje no sistema de educação pública no Brasil. Então as crianças, elas têm que ir para a escola a partir dos 4 anos. Então, o primeiro movimento fundamental que precisamos fazer é a universalização do acesso às creches, do acesso à educação de 0 a 3 anos, porque essa é a fase do desenvolvimento cerebral mais relevante na vida inteira do ser humano. Então, percebam vocês que é nesse período da vida que o ser humano, na grande maioria dos casos, aprende a andar, desenvolve a fala, desenvolve ali as primeiras aptidões, o paladar, todos os sentidos. Não há nenhuma outra fase do desenvolvimento humano com um salto tão significativo de aprendizagem e desenvolvimento quanto esses primeiros anos de vida. Então é muito importante que, além de universalizar o acesso à educação nesse período, nós possamos oferecer metodologias e recursos para garantir os direitos de aprendizagem dessas crianças. Tiago, muito bom dia. Pedro Luiz, prazer falar com você. Você, quando se refere a essa faixa, de idade, é a necessidade de você ter formas elaboradas para que a criança venha a aprender, mas aprender brincando, porque me chama a atenção de que uma idade em que a criança ela não vai se comportar de outra maneira que não seja se divertindo, brincando, ou estou enganado? Perfeitamente. Esse é um período em que o recurso lúdico
ou seja, como você bem disse, a brincadeira é a principal ferramenta pedagógica para promover o desenvolvimento. Então percebam, todos os aspectos relacionados à aprendizagem nessa fase, elas passam pelas brincadeiras. Então a convivência, a participação, a exploração do mundo, a capacidade de expressar-se, de se conhecer, tudo passa pela ludicidade, tudo passa pelas brincadeiras, pelos jogos, por esse processo que nós chamamos de ludicidade, né? Que compõe aí brincadeiras dinâmicas e uma série de atividades que fogem um pouco do modelo tradicional de ensino que nós temos em mente, né? Eu sou do tempo, eu tenho 66 anos de idade, ô Tiago, e eu sou do tempo em que não existiam creches, né? E as escolas públicas, as particulares, era só para quem tinha muito dinheiro, né? Hoje não, hoje cresceu muito o número de escolas particulares para atender a classe B, até porque elas atendem na necessidade do pai de dar segurança para os filhos, educação para os filhos, eles ficarem numa escola que não é pública, mas também não está num estágio realmente de escolas para ricos, ou seja, escolas particulares para classe B, podemos dizer assim. E outra coisa que me chama a atenção, Tiago, que eu gostaria que você falasse sobre o assunto, eu sou de um tempo em que o desenho animado era só para divertir, fosse na televisão, no gibizinho e tudo mais. E hoje a educação ela vem também, né? Nas revistinhas, gibis e também nos desenhos animados nas emissoras de TV. Hoje, o desenho animado, hoje os seus personagens trazem a orientação de educação para os alunos, que é coisa que nós não tínhamos no nosso tempo de criança. Gostaria que você comentasse sobre isso. Perfeito. Em relação ao acesso, né, historicamente, sobretudo aqui no Brasil, as vagas de creche, inicialmente na rede privada de ensino e mais recentemente na rede pública, isso é uma coisa curiosa, né? A vaga ela sempre foi para a mãe, a vaga sempre foi para a família, porque a perspectiva, e ainda existe Foi uma queda aí, uma interrupção no som, ele vai voltar. Tiago está voltando aqui para bater aquele papo com a gente. Ok, Tiago? Não? Estou aguardando aqui a recuperação aqui da transmissão para a gente bater um papo. Eu sou do tempo, sabe, o Marcelo Pacífico? Acho que você também é desse tempo. Na época não tinha creche, não tinha escola infantil, né? Nós íamos para a escola com 6 anos de idade. Sim. Estava comentando aqui, viu, Tiago, que no meu tempo nós íamos para a escola com 6 anos de idade. Com 7 anos de idade começava, obviamente, né, o primeiro ano, né, o ano primário, né, o primeiro ano da fase primária. E que era de 1 ao 4º ano, né? O primeiro com 7 anos, o segundo com 8, 9, 10 anos, aí você seguia ali o currículo escolar. E 6 anos de idade, a gente só ia para a escola com 6 anos de idade. E a gente ia para o Jardim da Infância, não sei se os mais velhos lembram disso. Jardim da Infância. E o que é que o Jardim da Infância ele ensinava com as tias, né? Ensinava a desenhar, alguns já ensinavam como é que escrevia as letras do alfabeto e tudo mais, mas era algo mais assim, bastante carinhoso, né? E um preparo para o ano escolar que vinha no ano seguinte, ali aos 7 anos de idade. Então era assim. Antes disso, era só em casa e com as brincadeiras ali no quintal, nas ruas, com os amiguinhos. No meu tempo, eu acho que tudo mudou, né, Tiago? Perfeito, Pedro. Antes de que a ligação caísse, eu dizia que historicamente no Brasil, a vaga para creches, fosse na rede privada ou mais recentemente na rede pública, essa vaga ela sempre foi da família, né? Das mães, principalmente, e não da criança, porque existe uma necessidade gigantesca, principalmente hoje, a sociedade mudou muito nos últimos anos, as pessoas elas precisam trabalhar, precisam prover o
próprio sustento, a dinâmica familiar mudou muito. E as crianças, elas precisam de um lugar, como você citou anteriormente, seguro e que elas possam ali ter estímulos adequados à faixa etária. Então, o advento da creche tornou-se muito relevante no cenário social que nós temos hoje. Só que ao mesmo tempo em que a sociedade evoluiu, os estudos, as pesquisas do campo do desenvolvimento humano também foram se desenvolvendo. E o que nós percebemos por meio desses estudos é que esse período é o período mais relevante do ponto de vista do desenvolvimento do cérebro. Então a creche, ela deixa de ocupar esse espaço ali de apenas uma espécie de berçário ali para as crianças, um repositório ali de crianças para que os pais possam trabalhar, mas efetivamente um espaço de aprendizagem, de estímulo ao desenvolvimento. Então, existem pesquisas, e aqui eu cito uma extremamente famosa do economista James Heckman, que desenvolveu um trabalho ao longo de mais de 30 anos para entender o impacto do investimento na primeira infância, na sociedade num todo, e os resultados são muito surpreendentes, porque é investindo nessa faixa de idade que nós vamos proporcionar para essas crianças as ferramentas cognitivas e socioemocionais necessárias para que elas possam ter um desenvolvimento pleno ao longo da vida. E, consequentemente, o retorno que isso traz para a sociedade são pessoas mais equilibradas do ponto de vista socioemocional, pessoas que têm acesso a vagas de trabalho mais qualificadas, pessoas que, por terem mais informação, mais conhecimento, têm hábitos de saúde, hábitos alimentares mais adequados, uma taxa e um índice de envolvimento com a criminalidade menor. Então você perceba a quantidade de benefícios, isso está provado por meio dos estudos, que o investimento adequado e, principalmente, os estímulos dentro da escola para garantir os direitos de aprendizagem dentro dos campos de experiência, para que essas crianças possam desenvolver. E aí, obviamente, você citava a questão dos desenhos animados, né? Que é um aspecto que faz parte da vida de toda criança e fez parte da nossa infância também, com um caráter um pouco diferente, né? Porque hoje, os desenhos animados e essas mídias, elas vêm sendo cada vez mais utilizadas como ferramentas pedagógicas, como instrumentos pedagógicos para ajudar e auxiliar nesse desenvolvimento. E mais, existe um aspecto hoje nessas animações de cunho moralizante. Então, para além do desenvolvimento cognitivo e socioemocional, existe um aspecto aí de desenvolvimento ético que vem sendo muito trabalhado por essas produções e também pela introdução de jogos, de raciocínio e uma série de outros recursos na aprendizagem nesse período de vida aí das crianças. Tiago, para encerrar, qual que é a habilidade ou quais são as características que são essenciais para o bom desenvolvimento dessas crianças nesse processo de iniciação da educação? O que deve ser desenvolvido para que, a partir do 4º ano de idade, digamos assim, a criança possa ter uma trajetória dentro da escola com muito proveito e muito desenvolvimento? Perfeito. Existem sim alguns elementos que são indispensáveis e nós aqui da Mind Lab, junto aí com a Secretaria de Educação de Taubaté, a gente vem tentando e alcançando o êxito no desenvolvimento disso. A convivência nesse grupo é fundamental. Algo que vocês trouxeram no início da nossa conversa, a brincadeira, ela é fundamental como ferramenta pedagógica, porque brincando nós conseguimos simular diversas situações do nosso cotidiano que, dentro do ambiente seguro e controlado, que é o ambiente da escola, a exploração, a expressão, um ambiente propício para que as crianças se sintam confortáveis, à vontade, seguras, para que possam exercer aí o direito que elas têm de aprender e se desenvolverem. E está provado, e aí eu deixo como mensagem final, que não há outro caminho para nos desenvolvermos enquanto sociedade, enquanto nação, que não passe pela educação.
E não há investimento, melhor investimento em educação que não seja na primeira infância, por todas as razões que nós abordamos aqui nessa conversa. Então, deixo um abraço aí aos ouvintes e a vocês e agradeço pelo espaço.